Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debate Brasil, podcast da Unipol. Eu estou aqui com a professora Ana Margarete Mendes Consenza. Muito obrigado, muito gentil a presença. Que agradeço o convite. Ana Margarete Mendes Consenza é doutora, terminou agora em março de 2025, em Direito, Instituições e Negócios pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em Ciências Jurídicas e Sociais também pela UF, especialista em Direito Público, advogada trabalhista, também na área de Segurança Pública, Gestão, Governança, formada em Direito pela UERJ, em Bacharel em Administração Pública pela UF, oficial superior da PM do Rio por mais de 24 anos. Verdade. E professora de Direito Administrativo na Escola Superior de Polícia Militar, também na Escola de Governo, professora convidada na Mackenzie, na pós-graduação, na PUC, no curso de extensão. Também abraçou esse desafio da Unipol. A gente vai falar um pouco aqui também da pós em Ciências Policiais, professora. Enfim, tem um currículo muito extenso. Membro também do grupo de pesquisa, ensino e extensão de Direito Administrativo Contemporâneo, GEDAC, que é coordenado pelo nosso amigo, também professor aqui, André Sadi. Exato. Em 2023, publicou Direito Administrativo Responsivo, da editora do SEG. Bom, muito obrigado. Eu sempre começo com uma pergunta crucial para seja quem é do meio policial, quem não é, quem gosta, quem estuda, quem entende. Por que você entrou como que você se tornou oficial da PM? É uma escolha que foi feita quando eu tinha 17 anos, né? Já tem um bocado de tempo. Eu sou aluna oriunda do Colégio Militar, Rede Colégio Militar do Brasil. Estou ali na Tijuca. Então, a gente já tem esse contato com o ambiente militar. E aí, na hora do vestibular da UERJ, tinha lá a opção Polícia Militar. Eu falei assim, vou fazer essa prova. E dentro da academia, a gente se apaixona, escolhe qual é a área. Nós temos uma frase que diz que na Polícia Militar tem lugar para todo mundo, né? Você quer ser operacional, quer administrativo, contabilidade, gestão, né? Toda administração pública tem uma área, ali você vai buscando o seu caminho, seu aperfeiçoamento. Então, nisso já se foram aí 24 anos de serviço, efetivo serviço público. Maravilha. Então vem um pouco dessa trajetória também, até militar dentro do Colégio Militar. Mas sim. Isso Meu pai veio também, de família? Ótimo. Ele já está reformado já há bastante tempo, ele é subtenente da Aeronáutica. Né, ali pertinho também, às vezes eu ia trabalhar com ele, né, rodava ali naquele ambiente. Sim. E eu dei continuidade dentro dessa área. Que legal. Bom, dentro da pós da Unipol, você leciona a disciplina Regimes Disciplinares e Relações entre Polícias. Por que você acha tão... Eu lembro quando a gente estava montando o curso, eu fui conversar com você deu várias sugestões e tal, a gente até alterou um pouco o teor da disciplina, porque você achou que, olha, isso aqui é importante, se encaixa, né? Que você falasse um pouco da importância desse assunto, né? Ainda mais porque a tua atuação é bastante administrativa e ao mesmo tempo você entende muito a parte técnica, a importância. Queria que você falasse um pouco, né, do que significa estudar regimes disciplinares e relações entre polícias. Eu vou começar destacando, assim, a importância da Unipol, dessa ideia da Unipol. Maravilha. Porque aonde se pode ir para estudar sobre polícia? Quais são os livros, a doutrina, o que tem desenvolvido isso em termos de ciência, né? Ciência metodológica. Empirismo, a base para você beber, aquela fonte, né? Então, muito desse conhecimento, ele é antigo, produzido pelas próprias instituições. E depois de um tempo a gente precisa ir para o ambiente acadêmico, né? Trazer metodologia para isso. Então, uma das principais coisas que está dentro da Constituição, que é a divisão de competências de cada uma dessas instituições, é que vai trazer a delimitação de qual é a missão, a finalidade, os limites de cada uma dessas instituições, o que existe de integração entre elas, porque é um sistema.
né? O capítulo, artigo 144 em diante, ele fala de segurança pública e tem todas essas instituições. E elas devem funcionar de forma integrada. É isso que a lei que criou o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, tentou trazer uma diretriz para que essas instituições que passaram muito tempo isoladas possam ali integrar umas com as outras, né, para que o sistema funcione. Então, as pessoas elas não sabem o que fazem, cada uma delas. Qual é a missão da Polícia Militar, qual é a missão da Polícia Civil, a missão da Polícia Federal, onde começa uma, onde termina a outra. E isso vai dizer exatamente qual é a legalidade, que a administração pública ela trabalha com o que está previsto na lei. Então, saber o que cada um faz é saber qual é a missão, a delimitação, a competência, a jurisdição, para começar a saber quem é o responsável e o que vai ser cobrado de cada uma dessas instituições. Então, isso parte da Constituição, só que a Constituição é muito resumida, né? Ela bota lá o órgão e diz o que tem que fazer e acabou. Você não tem um desenvolvimento. É necessário ter uma doutrina, uma explicação. E aí, como a gente estava falando, os livros são muito antigos, são manuais institucionalizados, às vezes não tem a metodologia científica correta, né? Alguém chegou ali, escreveu o que era feito e isso precisa ser trabalhado, desenvolvido como conhecimento técnico. Então, essa é o principal, né, objetivo de destacar a Unipol, que é reconhecer que existe, que deve existir uma ciência policial, um saber técnico a ser desenvolvido. E um trabalho de ponte também, né? Ponte entre instituições, ponte entre as corporações, as instituições policiais e o mundo acadêmico. Há alguns organismos, né, instituições públicas ou privadas que fazem essa ponte. A gente tem uma visão um pouco diferente, até original nesse sentido, de unir as corporações. Então a gente não tem uma visão só. Na Unipol tem gente da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Judiciário, da Advocacia, acadêmicos, né, pesquisadores, enfim, a gente consegue congregar tudo isso. Mas uma coisa que eu acho que é chave, até pelo nome da disciplina, e é um desafio, é falar dessas relações entre polícias. Porque isso está no imaginário, isso está, por exemplo, nos filmes americanos, sempre aquela crise lá do FBI, aí aparece a polícia local. Aí tem filme que a polícia local é mais correto do que assumir, e depende, né, da narrativa, tem uma que é mais correta do que a outra, às vezes se integra, às vezes não se integra, enfim. E isso naturalmente acontece aqui de alguma maneira. A gente tem uma complexidade, um número de polícias menor, mas esses conflitos acontecem e há momentos também de boa integração. Acho que o que você procura apontar é como é preciso explicar bem para as corporações, para cada um, para entender, e também para quem está de fora, né, para o próprio cidadão. Exatamente. Entender quais são os limites e quais são os lugares de cada instituição. Até em termos de democracia participativa, se ele vai cobrar as autoridades, ele tem que saber aonde que ele precisa ir. Então, a população não pode ter uma formação sobre segurança pública baseada em notícia de jornal. Ela precisa compreender qual é a estrutura constitucional que foi desenhada, quem faz o quê, para ela saber aonde que ela precisa cobrar determinada ação, determinada postura. E quando você tem um conhecimento do sistema, você vê determinadas ações sendo cobradas no local errado. Sim. Então, por exemplo, tem uma questão de um policiamento ostensivo, de uma manutenção da ordem pública, uma turba, alguma coisa, né, um tumulto, né? Você vai procurar quem é responsável pela polícia ostensiva daí. Então, você tem polícia militar, que é o responsável pela polícia ostensiva, é aquela patrulha que está passando na sua rua para garantir a tranquilidade, né? Se isso já está dentro da área de uma rodovia federal, já é a Polícia Rodoviária Federal que faz esse serviço. Né? Não existe a delegacia da Polícia Rodoviária Federal para apresentar. Né? Então, a questão dos crimes, o policial está com uma ocorrência na mão, onde ele vai apresentar essa ocorrência? Vai na Polícia Civil ou vai na Polícia Federal? Depende se é um crime estadual ou se é um crime federal. E aí já não sabe. Quando chega na hora... circunscrição territorial. Né? Exatamente. Aonde ela é equivalente, às vezes, ao território. E nisso o Rio de Janeiro é muito complexo, né? Porque como a gente tem uma área federal muito ampla, áreas, por exemplo, você estudou em colégio militar, áreas das Forças Armadas, né? Considerada a maior cidade militar da América Latina. Eu imagino que, né? Isso não, e atual, na verdade. Se você pegar o quantitativo, né, de marinha, aeronáutica, exército, e juntar com os policiais, é a maior cidade militar da América Latina. Isso
dá um emaranhado muito grande. Né? Dá um emaranhado grande por causa do território, né, de tudo que vai contra o patrimônio da União. E nós temos também os crimes federais, que têm um reflexo entre estados, que tem na legislação destacado que aquilo tem que ser competência federal para reprimir, como, por exemplo, o tráfico de drogas, né, o armamento, e isso aflige muito o Rio de Janeiro. Quando uma das... até um corte que a gente fez do coronel André Batista, que é professor também aqui, ele falou, quando você encontra um policial, muitas vezes você não percebe o que está por trás ali da quantidade de crimes que ele evitou, de ações que ele evitou. Por exemplo, a quantidade de fuzis que os policiais do Rio de Janeiro apreendem. Isso ali é um volume de evitação, né, de crime tremendo. Então tem uma sobrecarga ali muito grande. Quando, na verdade, essa apreensão é uma apreensão que está muito dentro, deveria estar muito dentro do circunscrito ao âmbito federal. Né? Sim, as medidas, operações, inteligência, inclusive, para evitar que esse armamento e essas drogas adentrem dentro do país, a circulação, ela é de competência ali da polícia, porque é repressão de crime da Polícia Federal. Sim. Né? Então, o policial militar, né, que é o policiamento, quando ele esbarra nisso, faz uma operação, ele apreende, né, aquilo ali é o que você encontrou. Você fazendo aquela rota, aquele policiamento, você encontrou no meio do caminho. Né? Não é uma operação de inteligência para identificar uma quadrilha, os cabeças, os caminhos, é isso aí. Agora, não sei se você chega a tocar num ponto sobre essa questão das relações entre polícias, sobre algo que em alguns estados já vem sendo feito, como por exemplo Santa Catarina, que é um registro de ocorrências pela própria Polícia Militar. Classicamente isso não se fazia, né? Apenas a Polícia Civil, mas já há um movimento para algumas ocorrências a própria polícia registrar, e a população vê isso como um avanço, né? Você agiliza muito, dá um poder maior para o policial militar da ponta, e enfim, queria que você, não sei se você chega a tocar nesse ponto ou isso aparece nas suas reflexões. Não, isso é perfeitamente possível. Aqui no estado do Rio de Janeiro nós já tivemos isso, era através do termo circunstanciado. Exato. Então, o policial militar atende uma ocorrência e ali, se já tem todos os elementos, ele já fazia o registro, e esse registro, que era o termo circunstanciado, ele já era encaminhado diretamente para o Ministério Público. Ele não fazia o caminho clássico, que é apresentar na Delegacia de Polícia Civil ou na Polícia Federal, conforme o crime, né? Porque já tem todos os elementos ali, o Ministério Público de posse de tudo aquilo ali, ele já pode decidir se ele vai oferecer ou não a ação penal e dar seguimento. Veja que o inquérito policial ou o auto de prisão em flagrante de delito, ele não é uma coisa obrigatória. Se o Ministério Público já tem todos os elementos na mão, ele pode direto oferecer a denúncia. Então, o termo circunstanciado ele é baseado nisso, e foi declarada a legalidade dele. O próprio Ministério Público já reconheceu que isso não Mas fere nesse caso, a Polícia nada. Civil também pode, em paralelo, fazer um inquérito nos casos em que há, se ela nos tiver estados que em que há... investigar, receber a informação, se é um crime de ação pública ou se tiver a queixa, né, se for ação privada, ela vai abrir um inquérito e vai fazer uma coisa na outra. Né? E o ideal é compreender, essa é a nossa dificuldade, como o sistema constitucional ele criou instituições separadas. Dentro do próprio Estado tem Polícia Civil, Polícia Militar, e às vezes a pessoa esquece que é tudo Estado do Rio de Janeiro, né? É a questão da integração que tem que ser incentivada. Os dados, né, que são registrados na delegacia da Polícia Civil, a Polícia Militar precisa acessar para fazer o planejamento do policiamento. Os dados que a Polícia Militar recebe, por exemplo, através do Serviço 90, ele não chega na delegacia. A delegacia precisa acessar aquilo para, de repente, fazer uma operação, verificar os crimes, uma repressão. Então, os dados, eles são só. Por isso que o Rio de Janeiro criou o Instituto de Segurança Pública. Para criar um terceiro, né, fora desse... E conseguir captar através do sistema. Eu trabalhei no ISP há um tempo. Legal. Né, e para conseguir juntar os dados da delegacia legal, né? A estrutura que foi projetada com o da PM, e fazer os dados estatísticos para que todo mundo possa conhecer, estudar, né, através dos indicadores que o ISP publica. Qualquer pessoa da sociedade pode pegar e estudar como é que vai a segurança pública, quais são os reflexos, e em cima daquilo ali, cada um fazer o seu planejamento dentro da sua área afim. Agora, sobre os regimes disciplinares,
Isso é mais claro dentro das polícias militares. Né? Mas as outras polícias também têm ou deveriam ter um bom funcionamento de regime disciplinar? Pois é, toda a administração pública é decorrente do poder hierárquico, da relação funcional que a administração pública ela cria ali com o seu servidor, né? É igual um empregado com a CLT, ele também tem um regime disciplinar. Toda a legislação que é prevista, porque a administração pública trabalha com legislação, né? As normas internas acabam virando direito administrativo, aquelas normas foram feitas para ser cumprida, para o bom funcionamento, para um objetivo específico de interesse público. Se você não tiver um instrumento de vigia e coerção, se o mundo resolver que não vai cumprir a norma, nada vai funcionar. Então, o regime disciplinar ele é feito para garantir a integridade da administração pública, para garantir o resultado. Então, sempre tem um regime disciplinar previsto, né? Então, na União, nós temos a 8.112, né? A Lei 8.112. Tem uma lei específica sobre polícias civis, da União, porque tem que seguir com as diretrizes ali, e dentro dos estados, cada um vai criar ali o seu regime próprio, e eu vou falar do município também, porque a guarda municipal faz parte, né? E os agentes de trânsito também, eles fazem parte do sistema de segurança pública que está previsto na Constituição. Bombeiros também. Bombeiros também entram com a defesa civil. Então, o regime disciplinar é aquele instrumento de direito administrativo que visa garantir toda a legalidade da atuação de cada um, né, que começa lá na Constituição, nessa divisão de competências, nessa interação, e é o que vai responsabilizar administrativamente quando esses agentes não cumprirem ali a legalidade. Tem sempre um ilícito administrativo que é relacionado com não cumprir normas. Por isso que é importante a gente estudar, dar uma misturada de direito penal com direito administrativo, porque o negócio das instituições policiais é a fiscalização da lei penal. Então, você tem que trabalhar com o direito penal para conhecer quais são os crimes. A nossa atuação é na área administrativa que vai executar a lei penal, na prisão, no registro da ocorrência. O inquérito policial é direito administrativo. E aí, você entrega aquilo na mão do Ministério Público e ali, quando ele decide se ele vai oferecer ou não denúncia, que começa o direito penal. Então, no direito administrativo aqui no inquérito policial e também nos regimes disciplinares que têm a mesma natureza, tá? Você não cumpre princípios que são garantias constitucionais, contraditória, ampla defesa, produção de prova de forma lícita, tanto no inquérito policial quanto no PAD, no processo administrativo disciplinar, tenha ele o nome que tiver, né? Você vai eivar de vício esses procedimentos e comprometer a ação penal ou a responsabilização administrativa de um mau servidor, porque esse é o interesse da administração pública, né? Esse mau servidor, ele atrapalha o serviço, ele gera uma imagem negativa para a instituição, que a gente tem que evitar, achar que todo mundo é igual. Na verdade, são minoria. Bom, você falou que o PAD, em alguns locais, recebe outros nomes? Recebe, né? Por exemplo... Em geral, a gente conhece muito, atualmente, um OPAD. Né? O PAD ele é um termo bem, vamos dizer assim, de instituição civil. Né? Dentro das instituições militares, a gente acaba utilizando, tem averiguação, sindicância, inquérito policial militar, né? Que ele pode virar um crime ou um ilícito administrativo, que a gente chama de transgressão militar. É a mesma coisa, é um ilícito administrativo. Nós temos outros processos que são para verificar a parte ética, né? Os valores, se aquele servidor ele é compatível, porque tem isso também. Tem a responsabilização de um ilícito pontual que foi cometido e aquele servidor que passa a vida inteira cometendo ilícito, ele não se adapta, na verdade, àquela função. Por exemplo? Ele vai ficando com a ficha, né? O militar tem muito isso, a ficha funcional, né? Ele está sempre chegando atrasado. Atraso e falta é o que mais compromete a polícia, porque você compromete o policiamento que vai para a rua. Isso aí é o mais grave. O policial falta e vai ter que tirar o policial de outro lugar e isso vai afetar diretamente o serviço. Exatamente, que vai ser prestado para a população. Então, é uma coisa que não é assim tão grave, mas que impacta muito o serviço que é prestado. Atraso e falta. Agora, a chave no caso das polícias, especialmente... Bom, não polícias militares, mas também civis. Em geral. Quem lida, né, com esses processos é a corregedoria, certo? Sim, a corregedoria. Ela que faz... O caminho digamos assim, acusatório inicia pela corregedoria.
Ele inicia com... Isso pode chegar administrativamente em qualquer ponto, pode ser ouvidoria, né, direto na unidade, e aí isso é despachado para quem tem competência. Então, normalmente tem a corregedoria, que ela vai cuidar disso. Mas você já percebeu que não temos uma especialização para isso? Não. Você pode ter um servidor ali que não conhece desse tipo de procedimento, não conhece de direito. Uma coisa interessante também, que há estados em que a corregedoria é unificada, né? Paraíba né, tem um grande... O doutor Mário Gomes, a gente vai fazer na Unipol uma live com ele em agosto. Ele é corregedor geral das polícias da Paraíba. Unifica, né? Interessante isso. Precisa ter uma legislação que preveja, porque é a questão da competência para sancionar. Sim. Você não pode criar uma corregedoria unificada sem uma legislação que dê ali a competência para sancionar. Isso administrativamente não enxugar, né? Na verdade, é a ouvidoria unificada. A ouvidoria, ela recebe essas informações e distribui. Uma outra coisa que é muito importante em termos disciplinar, que as pessoas esquecem, é o preventivo. Sim. Não é só você reprimir, você tem que comunicar qual é a conduta correta que a instituição espera. Identificar quais são as causas, fazer uma campanha, melhorar os controles internos. Então, por exemplo, se você quiser ter um regime disciplinar que vai verificar a frequência, você tem que instituir instrumentos de controle de frequência que tenham credibilidade. Uma folha de ponto, um registro eletrônico, você ter câmeras em determinados locais, e-mail institucional, que você tenha controle de acesso nos computadores, o que está sendo acessado, o que está sendo feito. Então, se você não investe, isso é tecnologia da informação, né? Se você não investe, você não vai conseguir elucidar um mau uso do serviço, depois uma investigação, corrupção, essas comunicações. É importante você investir nos controles. Sim. Não, e, inclusive, uma coisa que eu estava pensando também como o estudo sobre os regimes disciplinares, relações de polícia. Por exemplo, você falou de uma falta comum nas polícias, que é a falta e atraso, né? Talvez o que é de mais comum. Você acha que isso impacta no modo como as instituições fazem as admissões dos concursos? Ou deveria impactar, por exemplo, perceber quais são as principais faltas, os principais desafios, né, do profissional? Deveria impactar em reformulação dos modelos de admissão, de concurso? Perfil profissiográfico, né? Exatamente. Também a questão da própria... período, né, de adaptação, treinamento e tudo mais. Isso, curso de formação. Ele é essencial para você moldar esse profissional. E, às vezes é uma demanda da administração pública de repor, né, as vagas que estão ociosas para poder trabalhar, e esses cursos eles são encurtados em detrimento da formação do policial. Isso não pode. Até porque o policial militar, o civil, federal, eles vão andar armados. A responsabilidade de você colocar um servidor armado, que ele vai trabalhar o tempo todo arriscando a vida das pessoas, a sua vida, ou a liberdade. E a responsabilidade do Estado, e ele é o braço mais próximo. Acho que poderia dizer que são os maiores direitos das pessoas, a vida e a sua liberdade, né? Você vai ficar preso, vai responder por aquilo ali. Né? Então, você tem a responsabilidade de trazer uma boa formação para esse servidor, até para ele ter noção de fato do que ele pode e o que ele não pode fazer. Perfeito. Ele é um abuso de autoridade, vai descumprir, ele vai responder por um crime, vai ficar preso, vai perder os alimentos, né, perder a carreira. E o regime disciplinar, as pessoas às vezes não dão assim a devida importância, mas o regime disciplinar, ele exclui o servidor, ele elimina os alimentos desse servidor e da família inteira. Tem que ter o devido processo legal administrativo. Né? E outro destaque, mas aí é o que a gente vai se aprofundando. É bom que na conversa a gente pode ir passeando por isso. Né? Outra questão, até tenho feito pesquisa, até já fiz uns escritos, mas ficou com 40 páginas, não dá para publicar, tem que organizar ou dividir. Ou vira livro. Ou vira livro. Ou enxuga para se tornar artigo. Ou enxuga. A questão, primeira coisa, o acionamento do regime disciplinar, ele vai cair em desuso. Né? As pessoas não gostam de trabalhar com corregedoria, não gostam de responsabilizar, não gostam de acionar o regime disciplinar. Isso faz com que as infrações administrativas ocorram, comprometam o serviço, mas isso não é registrado.
E aí a gente fica tolerando aquele mau servidor, a gente, a administração pública em geral, né? Um batalhão, enfim, algum fica órgão. tolerando aquele serviço até o dia que ele faz uma grande, né? E aí não tem jeito, tem que acionar, porque senão você começa a trocar de lugar, Sim, né? O termo, sim. né? Tem um chefe que vai ser responsabilizado e você não tem o histórico. O direito administrativo, ele prevê que você tem que primeiro dar uma advertência, né? Você vem subindo na sanção, a proporção, e aí você não acionou o mecanismo disciplinar. Isso tem que ser conscientizado, que é importante. Tem que ser visto como uma coisa normal. Claro. É normal. Não, mas você não acha que isso é uma coisa meio brasileira, tal qual não reprovar na escola? Exatamente. Porque, assim, isso é uma coisa que... eu tive, né, a chance de fazer parte de uma faculdade na França. E a reprovação é algo habitual, normal. Você não se incomoda necessariamente. Das 4 disciplinas que eu fiz, uma eu reprovei. E todo mundo falou, olha, isso até foi bem, entendeu? Não é algo dramático, não. Faz parte do processo. É muito difícil alguém que não atravesse e não tenha reprovado alguma vez. E é bom, porque, na verdade, você precisa reprovar, no caso de uma universidade, é um lugar de laboratório. Você precisa reprovar ali para depois não fazer tão errado. Eu acho que isso também... pela dificuldade de se indispor com alguém, não quero me indispor, não quero... Politicamente também. Politicamente não se age, né, dessa maneira e se espera muitas vezes o pior, né, como você está mencionando. Politicamente, algumas pessoas, né, têm influência política, às vezes você não quer acionar o sistema porque aquela pessoa conhece não sei quem, isso vai afetar. A gente tem que entender isso. Eu tenho uma parte, essa conversa vai ficar longa, que é a questão da sociologia. Né? Às vezes a pessoa pensa no direito, ele destacado lá no mundo perfeito, é o mundo que deve ser, só que não é assim, as leis são descumpridas, né? Você tem o Código Penal lá, se todo mundo cumprisse o Código Penal, né, as prisões estão vazias, não precisava mover o judiciário se todo mundo cumprisse a lei. Então, essas outras estruturas existem justamente porque as pessoas descumprem o que está previsto. E aí a gente entra na sociologia, quais são as causas do crime, as causas disso tudo. E a gente tem a sociologia organizacional dentro de qualquer empresa, também dentro dessas instituições, né? Briga por cargo, por promoção, é um grupo fazendo uma pressão contra o outro. Inclusive, o regime disciplinar, ele é acionado indevidamente, embora seja um crime previsto na lei de abuso de autoridade. Você abrir um inquérito administrativo, né? Uma investigação administrativa, a legislação fala assim, que no caso seria um PAD, né? Sem justa causa. Né? Contra uma pessoa que você sabe que é inocente, isso é um crime de abuso de autoridade, por isso que é importante você estudar. É muito comum, eu dei uma palestra, né, na prefeitura de BH, né, nessa parte de corregedoria, e elas não estavam falando que toda vez que chega período de eleição de colégio municipal, que começa a chover denúncia de quem está na gestão, competindo com o outro, um denunciando o outro, tentando movimentar a máquina para poder atrapalhar aquela eleição, baseado em coisas que não têm fundamento, mas isso superlota a corregedoria. Você tem que fazer um filtro ali, né? Você não pode, nós não podemos deixar o regime disciplinar ser utilizado como arma, né? Disputa política, né? Mudou o grupo de gestão determinada, a secretaria, né, de Estado. E aí quem sentou agora vai acionar o regime disciplinar para perseguir quem saiu. Isso é contra o Estado de Direito. Inclusive, é ruim o fato muitas vezes a corregedoria ser vista como um tribunal de persecutória, na verdade. E muitas vezes, especialmente entre os praças, é visto dessa maneira. É visto dessa maneira a questão da justiça, né? E a outra parte é que sociologia, né? Então, a gente está dentro de um ambiente organizacional. Para que o servidor policial ele execute as suas atribuições, a administração pública tem a obrigação de ofertar os meios. Então, existem falhas de serviço que são faltas de estrutura. Faz parte da estrutura institucional. Né? Então, uma queixa comum não tem efetivo, não tem viatura, não tem alimentação, não tem alojamento, não tem isso, não tem aquilo. E aí, nós estamos diante de um problema, né, como se fosse uma bomba relógio. Vai estourar na mão de alguém. A impossibilidade de cumprimento de determinada... Exatamente. Então, isso, nos procedimentos administrativos disciplinares, isso tem que ser revelado dentro do processo. Você teria em mente algum exemplo nesse sentido? De algo que acaba
se Por tornando... exemplo, esse é algum caso real, só não vou citar nomes. Claro. Hoje, a Polícia Militar do Rio de Janeiro ela tem um contrato, uma estrutura de manutenção de viaturas que dá conta, mas isso nem sempre foi assim. Sim. Tá? Então, a manutenção era feita na própria unidade, a gente tinha a praça que fazia o curso, fazia a manutenção, uma dificuldade de peça. Todo mundo sabe aquela cena do BOPE que virou clássico. É clássico. Então, hoje, graças a Deus, essa não é mais a realidade daquele jeito. Mas, quando você pegava a ficha de circulação da viatura, né, que é um documento ali, a orientação era escrever atrás as alterações. Então, tinha veículo que tinha assim, umas 3, 4 fichas grampeadas, né, com várias linhas escritas à mão ali, pneu careca, não sei o que, E aí, quando eu assumia a viatura, o outro tinha que pegar a ficha nova, sentar, ficava meia hora copiando aquilo tudo ali, né, e você, uma hora, a viatura estourou, o pneu capotou, né, e graças a Deus os policiais não sofreram, mas perdeu a viatura. Sim. E aí foi aberta uma sindicância que queria responsabilizar o motorista de qualquer maneira, né, porque estava acima da velocidade, alegando alguma coisa que fez errado, porque não era para estar com aquela viatura. A autoridade que mandou pegar a viatura e sair não escreveu, né? E aí a gente tem um termo que brinca, é o bracinho do T-Rex, não segura nada, pequenininho, né? E até isso o servidor tem que aprender, a ordem tem que ser escrita. Sim. Você vai dar a ordem de boa, que é para cumprir, mas como é que depois, na hora de um processo, você vai provar que você recebeu aquela ordem, que era para pegar aquilo? Né? A pessoa fica com medo de ser responsabilizada. Você tem que pensar nisso tudo. Né? Então, escreve. Hoje tem um WhatsApp, serve de prova. Todos os meios de provas, eles servem, desde que eles não sejam ilegais. Então, mandou a ordem por escrito. Comunicação hoje muito mais no e-mail, claro, tudo, muito mais claro, né? Então, assim, e é uma pressão para ver quem ia pagar a viatura. E aí, se essa realidade, né, da falta de estrutura há vários meses não fosse levada para dentro da sindicância, esses policiais eles iam ter que pagar a viatura. Uma coisa que ia estourar em algum momento na mão de alguém. Sim. É um problema da estrutura. Né? Às vezes precisa comprar esse equipamento e aí fica aí negócio, não tem dinheiro, né? Que a gente administra miséria, né? O orçamento ele é finito. E isso no privado também, claro. Econômico, os recursos são escassos. O cobertor é curto. E aí chega um determinado ponto, olha, tinha que ter comprado isso ou feito uma ação e isso gerou um problema. E aí vem o PAD, né? Quem é responsável, de quem é o responsável. E quando você vai, quem compra é o secretário, o chefe da pasta, né? No Ministério, né? No caso da União, né? Ou o ordenador para quem ele delegou, e aí a autoridade, qual é a primeira coisa que fala? Não sabia, ninguém pediu. Né? E aí quem está na ponta não pede porque não tem dinheiro, é um efeito Tostines, né? Sim. É mais fresquinho. Não tem dinheiro, eu vou pedir que não tem dinheiro. Quando eu dou aula para meus alunos... Isso gera uma paralisação da administração. Exato. Então, quando eu dou aula para meus alunos, eu ensino eles, olha só, se você vai fazer um serviço técnico, você precisa de um material, a sua obrigação é pedir. Você não é ordenador de despesa, você tem que pedir o material e fazer isso subir para chegar na autoridade competente. Porque senão isso nunca vai entrar no plano de contratações. Exatamente. Mutatis mutandis, mesmo sendo outro ramo, mas na época da Biblioteca Nacional, problema comum dentro da estrutura federal, alguns concursos em certas áreas, mesmo sabendo que o cobertor era curto, dificilmente, a gente continuava pedindo, fazia todo o encaminhamento, ajustava. Exato. Vamos continuar, uma hora vai, e é assim, né? Fica batendo com todo cuidado, conversa lá também politicamente, olha, a gente tem que fazer esse papel de mandar, mas sei que pode ser constrangedor, mas tem que mandar, não adianta, porque a roda tem que girar, né? E agora, uma coisa que eu acho, que eu queria que você... Há muitas vezes um conflito também pelos desafios do nosso processo de aquisição, de licitação, por exemplo, né, a dificuldade de técnica e preço em aplicar técnica e preço nas licitações. Não é incomum o mau serviço prestado por alguma empresa, por algum prestador de serviço, e aí as instituições ficam num desafio de... muitas vezes porque tem uma relação política ali, é obrigado a manter aquela relação, né, de serviço. Eu vi isso num cenário em uma instituição quanto a viaturas, né? A viatura tinha que ir para determinada oficina, o serviço era mal feito, e aí alguém que coordenava aquilo diz, olha, não vou mais levar lá,
né, no andar de cima, não vou mais levar lá, porque, na verdade, aquilo ali é mal feito, o cara faz mal feito para ficar retornando, gerar serviço, gerar ordem de pagamento e onerar o Estado. Eu vou levar num amigo meu lá que vai resolver e eu vou conseguir trabalhar. E, na prática, ele acabava fazendo isso. Enfim, para fazer aquela vontade de fazer funcionar. Mas isso tudo porque a gente tem desafios muito grandes nesse processo aquisitório. Exato. A realidade, ela impera. Né? Não adianta ficar citando lei e você tem uma realidade que ela vai testar esses limites legais. Né? E toda escolha, ela é uma escolha. Né? Tem hora que você tem que escolher se você vai se indispor ou não e as consequências disso. Né? É muito triste quando o servidor tem que se ver compelido pelo sistema a mentir ou dar o seu jeito para poder trabalhar, né? Para cumprir a sua atividade fim. Quando é comum você comprar caneta, cartucho de impressora, levar papel, né? Para você chegar lá e conseguir trabalhar, porque aquilo não tem. Né? As pessoas que não são, né, do ambiente, né, serviço público, elas podem não ter noção. Você acaba pagando. Eu já paguei a assinatura de internet para conseguir acessar o site da Procuradoria-Geral do Estado, porque eu precisava usar as minutas padrão e aquilo ficava preso no bloqueio, né, da rede institucional, como se eu estivesse tentando acessar um site proibido. E aí, se a gente não pagasse aquela assinatura, como é aqui no centro do Rio de Janeiro, né, tem uma briga por espaço de microfibra, alguma coisa, eu não entendo muito bem essa parte de TI. Se você não pagasse aquilo, a operadora ia vender para outra, depois quando fosse comprar, já era, não ia ficar querendo, você não consegue mais aquilo de internet. Então, eu ganhei um cargo e uma conta de assinatura para pagar todo mês a internet para trabalhar. Porque tinha internet institucional, mas a internet institucional bloqueava o negócio. Até você resolver falar com quem tinha que falar para desbloquear, né? Vamos dar um jeito aqui que eu tenho que entregar resultado. E você começa a fazer, né, por fora, né? Acha, amigo, conserta esse negócio aí, não cobra, pelo menos não vai ficar voltando. Mas isso dificulta a gestão, porque a administração não toma conhecimento. Não toma. E tudo que é falado, né? A pressão tem que fazer, nada disso está escrito. Tem que estar escrito, né? A pessoa tem que... Isso aí são os anos da experiência que vai orientar cada um. E também que existe você mencionou muito bem, nem tudo... A lei tenta circunscrever, mas é impossível, né? Você tem um âmbito ali de zonas de liberdade. Isso aí. Discricionariedade que você vai decidir. E isso impacta muito numa, digamos assim, até na moral dos agentes, na ética, porque esse espaço de liberdade é um espaço para ser utilizado dentro de uma correção, né? Dentro de um ambiente. O fato de muitos terem malversados certos recursos faz com que outros depois pagaram de forma muito... Por exemplo, né? Alguns editais de instituição de fomento para eventos científicos não permitem mais você arrecadar para coquetel. Porque provavelmente alguém lá atrás começou a comprar uísque, lagosta, sei lá, alguma coisa assim. E aí os outros não podem mais, né? No caso do Rio de Janeiro, várias instituições acabaram cortando. Não pode mais porque muitos fizeram errado. Matou o paciente para resolver o problema, né? Exatamente. E isso é muito, muito recorrente, né, na administração. E esse é o desafio, né? Para controlar a corrupção e todos esses desvios, a ferramenta é a fiscalização. É ir lá na hora e acompanhar. Não adianta criar mais burocracia, tá? Porque isso só vai gerar mais trabalho para o mesmo número de pessoas, aí começa tudo a ficar mal feito. É uma proliferação de decretos e normas internas, e o direito administrativo não para de inchar. E aí você não pode alegar desconhecimento de lei, você não consegue mais. Tem mais decreto sobre 14.133 do que lei 14.133. Exatamente. Né? Você tem a lei, aí vira um decreto para contratação direta, um decreto para pregão eletrônico, um decreto para fiscalização. Você tem que ler, há muita coisa repetida, mas você tem um negócio ali no meio, é difícil cumprir o direito administrativo, a legislação não para de crescer. Né? Essa mania, né, de proliferação. Então, assim, matar o paciente também não é a solução.
Claro. Né? Você tem um problema, uma doença, você tem que buscar o que causou isso, quais são as causas, quais são os mecanismos na fiscalização. Se você aparecer lá de surpresa lá para poder verificar aquilo ali no evento, né? Ter uma rotina de supervisão, você vai identificar quem está fazendo mau uso, e o direito administrativo disciplinar, ele tem que ser individualizada a conduta. Você pega aquela pessoa que fez o mau uso, que descumpriu a regra, e responsabiliza ela. Você não pode pegar e todo mundo aqui está dentro do bolo, pegar uma culpa de um ilícito administrativo e pulverizar, né, num grupo de pessoas, né, só para poder ter um responsável. Às vezes as pessoas têm essa sensação que o direito administrativo disciplinar só está procurando um CPF para dar satisfação. Às vezes quem é o cabeça ali, o responsável, ele nem aparece no processo administrativo. Não aparece. Tem um caso, uma ação, no caso era uma ação de improbidade administrativa. E aí a pessoa era uma secretária, estava no protocolo, recebeu o processo administrativo. Isso era um caso da Previdência, né? INSS. E isso subiu, negócio de compensação de tributo, ela recebeu e encaminhou. Você pode entregar num lugar, encaminhar para o estado onde, né, a pessoa, ela recebeu e encaminhou. E isso chegou lá, foi feito o pagamento, depois questionaram a legalidade dessa compensação de tributo, fizeram o PAD, e essa servidora, ela estava sendo responsabilizada, foi excluída, perdeu o salário, mas o ordenador de despesa que determinou o pagamento no sistema, ele não entrou na sindicância. Ela só recebeu e encaminhou. As pessoas que tinham a competência legal, por isso que eu falo da Constituição, qual é a atribuição de cada polícia? Você tem que responder por aquilo que está dentro da tua competência. Se isso não é da minha competência, é outra pessoa. Não vai me responsabilizar por uma coisa que não está previsto aqui para mim. Perfeito. Né? E aí isso ficou ali, tipo, a gente precisa de um CPF para culpar. E aí a briga do mar e do rochedo, o marisco perdeu a guerra, né? Aquele pequenininho, ele perdeu a guerra, foi excluído, e, né, teve toda uma ação de probidade para poder retornar. A pessoa perde a estrutura da família, todo mundo que está por ali por fora. É um massacre. Né? É um massacre. Então, assim, existe, sim, covardia dentro do processo administrativo disciplinar por falta desse conhecimento. Tanto de quem faz o quê, quem compete. O direito administrativo é por caixinhas, né? É por competências. Primeira coisa, quem é que tinha que fazer? Identificar isso. Você não pode estar atravessando um ao outro. A quem cabe aquilo ali. O que você já viu, assim, tanto no cenário nacional quanto internacional, de algo mais exemplar dentro dessa ou inovador, né, de prática administrativa, especialmente, claro, né, no ambiente de polícia e de segurança? É complicado, porque a gente traz um modelo velho, que é esse do chefe autoritário. Indo para a gestão, esse modelo ele já não corresponde mais. A gente tem um ambiente de colaboração, né, de empoderar a ponta, de uma modo de discussão democrática. Respeito ao profissional técnico. Né? A respeito ao conhecimento técnico. E entender que o erro faz parte, não existe garantia de resultado 100%. É o risco administrativo. Isso tem no ambiente privado também. Você está ali para fazer uma boa gestão lícita, mas isso não garante um resultado maravilhoso. Todo mundo tem que fazer aquela análise SWOT, né? Risco, do cenário, né? Você não tem conhecimento de todas as vertentes, principalmente o policial, quando ele está atuando ali numa operação na ponta, em loco, né? Quando ele não está na administração, na investigação, ele toma decisões baseadas em conhecimento parcial. Parcial, ele não sabe o que está acontecendo. Ele está vendo a pessoa ali, tem que tomar uma decisão em frações de segundo. E aí, isso tem que ir para dentro do PAD, da sindicância, do inquérito policial militar. E aí, a LINDB, ela vem, né? Vem a Lei 13.655, alterando a LINDB, em 2018, para destacar coisas que já estavam dentro da legislação, mas as pessoas continuam insistindo, deixando passar. A importância dela é essa. Por exemplo? Ela vem, por exemplo, artigo 22, ela vem falando, olha, na hora que você for avaliar a conduta administrativa do servidor, né, o controlador judicial, administrativo, né, Tribunal de Contas, ele tem que considerar as limitações reais dos gestores, que implicaram ali, quais foram as condições, né? E eu falei de infraestrutura, né?
O que você tem o recurso, você não tem? Você tem o conhecimento total do que está acontecendo, a limitação parcial? Quais foram as condições que limitaram a tomada de decisão daquele gestor? Isso tem que ser considerado para avaliar a regularidade dessa conduta administrativa. Claro. Entendeu? Qual é a realidade? Isso é muito pedagógico, né? Quando há algum fato não como previsto ou não como desejável, isso se torna exemplar para outras administrações ou para a própria administração, né? Algo que, sei lá, uma troca de tiros, algo que acomete alguém inocente, coisas assim. Isso é significativo para toda a administração. Assim, por exemplo, a escolha do armamento. Sim. A escolha da munição, né? E tem que reagir. Então, alcançou um inocente por ter usado um armamento não letal, por exemplo. Eu estava à disposição um armamento não letal. Pois é. Né? O policial, de repente, se o único armamento que ele tem ali é uma pistola, se o armamento não letal não está disponível, ele acaba reagindo com aquilo ali. Né? Então, você tem que estar com os instrumentos previsto. E ainda assim vão acontecer circunstâncias que, em tese, você não precisaria daquilo e vai demandar e ele não tem ali um espargidor de pimenta, né? Uma bomba para poder de luz e som para poder dispersar uma população, uma turba, ele não está ali na mão, ele acaba pegando a pistola e vou fazer um barulho aqui para dispersar. Não, e nesse não caso é o específico, ideal. até dentro de qualquer leitura sociológica básica, a ação da massa ela é muito diferente da ação de indivíduos. Individual. Ela transforma, ela reconfigura tudo, na verdade. Então, tem toda uma sociologia, né, das massas, do coletivo, que é algo assim... mexe mesmo, né, com o modo de agir de cada um dentro de uma turba é muito diferente. Dele ou sozinho. Diferente, pelo menos, dele sozinho. Né? Vai contagiando, os elementos né? racionais, o contágio, enfim... elementos psicológicos vão mobilizando a pessoa. Então, isso tudo, do outro lado, você tem uma percepção que é diferente de uma presunção racional, né? Ou seja, né, e o policial está pressionado. Está com a adrenalina lá em cima. Exatamente. Pressionado, preocupado com a sua segurança, preocupado com a segurança dos outros, preocupado com a sua liberdade. E muito... Essa é uma das coisas mais graves, né, ultimamente, preocupado com a repercussão do que ele faz em relação aos processos administrativos, processos disciplinares, a própria perseguição a partir de um erro, né? Como ele pode ficar isolado e massacrado. Hoje, há vários grupos de policiais que têm se organizado e têm feito, eles entraram na mídia, enfim. Tem um deles que é muito parceiro do Instituto Recife, que é o NISP, Novas Ideias em Segurança Pública. Eles até tem um embrião de uma pesquisa sobre como os policiais, digamos, restringem a sua atuação ou se limitam por conta de um receio, né, do homem da capa preta, do judiciário, e enfim, como isso é algo impactante dentro da atividade geral de segurança pública. Né? A legislação ela foi pensada, foi feita para dar esse espaço de liberdade que o policial decidiu. Tá? Existe o crime de desobediência. Tá? E qual é o núcleo disso aí? É uma ordem que a autoridade policial ela vai dar, né? E se essa ordem não for cumprida, nós temos o crime de desobediência. Da onde que sai o conteúdo dessa ordem? Totalmente discricionário do policial que está na ponta. Senta aqui, vai para a direita, fecha essa rua, levanta o braço, né? Mãos acima da cabeça. Sim. É na hora, é técnico. E a legislação pensou nesse espaço, que é importante, porque é o Estado atuando para trazer de volta a ordem pública, que ele dê uma proteção de tutela penal. É um crime de desobediência. Sim. Tá? E hoje nós temos assim, uma mídia que é muito rápida. E o policial ele já vai sendo condenado, sendo questionado, tendo que dar resposta, sem nem dar tempo de abrir o processo administrativo para ser ouvido e levantar isso tudo. Claro. Hoje as instituições elas têm que responder à mídia. E como isso está no cotidiano, né? Como isso está, assim, coisas muito básicas, muito elementares. Alguém está pulando o muro da estação de trem.
Você falou da parte da guarda civil, mas, por exemplo, agente de trânsito. Agora mesmo, né, quando estava num cruzamento em Niterói, aí eu vi o congestionamento tremendo, o guarda liberou para algumas motocicletas passarem, estava sinal vermelho, vai por aqui. É algo bom, assim, no sentido de ele tinha uma autoridade, ele viu. Ele tem autoridade para isso. Mas é claro, ao mesmo tempo eu vi, cara, mas eu fiquei, na hora, até pensando que a gente ia conversar, se der algum problema, porque o motociclista vai falar, olha, ele autorizou, ao mesmo tempo tinha um sinal vermelho. E como é que sai a prova de que tinha um guarda municipal ali que autorizou? Se ele não faz essas coisas, por que ele está ali? Alguém falou, o que você está fazendo aí? Então deixa o sinal, acabou, entendeu? Ele está ali justamente para ter um espaço de manobra, agilizar o trânsito para além do sistema eletrônico. Ele tem primazia sobre o sistema eletrônico. Exatamente. O Código de Trânsito traz isso. Quer ver uma coisa, né, que eu sempre dou exemplo, já que a gente está falando de trânsito. Nós temos um discurso, isso é natural da sociedade, tá? Do Estado de Direito. Quando a gente alcança determinados direitos, a gente quer mais. Claro. Então, é isso que movimenta a sociedade para evoluir. Né? Ela aprende, já tem aquilo ali, você começa a visualizar outras necessidades, aí isso vai subindo. Então, isso pressiona o direito a mudar. Né? E aí fica o discurso, né, que vai contra esse punitivismo, né, direto. Né? Você tem que educar, você tem que aprender. E aí, às vezes, a gente vê uma reportagem elogiando, né, o policial porque parou o carro, estava com a placa que estava apagada, mandou pintar ali, deu uma orientação, parabéns, né, não puniu. Mas aí vamos para a legalidade. Você não pode abrir um processo administrativo porque ele não cumpriu a legislação? Sim, prevaricou. Será que ele tinha que aplicar a medida administrativa? Será que aquilo prevaricou? Até que ponto a legislação permite que o policial afaste e cumpra esse papel que a sociedade está hoje reclamando? Então, às vezes, a instituição está sendo cobrada por uma atuação flexível que a lei não dá. E ninguém fala isso para a população. E a população não vai estudar o que é legalidade. O policial está preso naquilo ali. Né? E aí nós temos duas teorias, né? São oriundas dos Estados Unidos e tem perfeita aplicabilidade aqui. Tem até outros nomes que eu utilizar, que é a questão do full enforcement e o selective enforcement. Né? Que é você ser ensinado que você vai repelir todas as ilegalidades da instituição policial. Full enforcement, olha, eu tô aqui para cobrar tudo. E o selective, que ele vai admitir que ele não tem nem recurso para cobrar isso tudo. Então, o Estado vai ter que eleger prioridades. E, na verdade, essas duas coisas estão coexistentes. Exato. Só que para ter o selectivity, você tem que reconhecer isso dentro da legalidade. Reconhecer que o policial, ele vai ter poder para selecionar e vai ter coisa que ele vai passar direto e não vai fazer. Então, por exemplo, uma operação policial, né, numa determinada área. O policiamento está passando para cumprir um mandado de prisão lá na rua tal. No meio do caminho, ele, de repente, passa por uma ilegalidade, vamos dizer assim, uma moto sem placa, né, algumas coisas, mas ele não vai repelir, porque ele está cumprindo aquela ordem que está prevista lá, né, no policiamento lá no final. E aí depois você pode responder, porque você não cumpriu, não reprimiu aqueles crimes todos no meio do caminho, está dentro da lei. Inclusive, algo que espanta no caso específico do Rio de Janeiro, como a atribuição sobre o trânsito foi retirada da Polícia Militar. Eu digo isso assim, porque, né, boa parte da minha família é de fora, especialmente de Santa Catarina. Eles ficam muito espantados, assim, como é flexível as coisas aqui. Quando, assim, lá, imagina, assim, um policial vê alguém sem cinto, para na hora. Hoje já tem vários municípios com câmera para flagrar alguém que está usando o celular. É muito mais assim... Ele está investindo em recurso para fazer o enforcement o máximo possível. Exatamente, então muito mais presente nesse sentido. E no Rio tem, como a polícia não tem mais essa atribuição, que eu acho que é um erro. Por outro lado, né, tem uma discussão muito grande quando se fala de aplicar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo a histórica tolerância zero, como foi feita em Nova York, nos Estados Unidos e outros lugares. Que é uma espécie, corrija se eu estiver errado, de full enforcement. Tentativa. Até porque a ideia é que você conseguiria atingir crimes mais complexos a partir de investigação de crimes pequenos, porque tem lastros que um bandido ou uma quadrilha deixa. Porém, um dos efeitos que aconteceu nos Estados Unidos foi a pressão enorme sobre os policiais. Aumentou muito o número de adoentados. A pressão foi muito grande, porque você começou a fazer assim, uma pressão de trabalho. Números, né? Números. Pá.
E então, assim, até a discussão no Rio de Janeiro, uma polícia que já está esgotada, porque faz o que não precisaria, não Ainda é a sua deixa a competência. população descontente. Deixa a população Faz descontente. aquele trânsito, né? Exatamente. Aquele congestionamento. Aí o pessoal fica, o policial não tem outra coisa para fazer, mas tá na legislação. Por que está perseguindo essa determinada conduta? Ela é típica de um determinado grupo, mas está na legislação. A discussão de criminaliza ou descriminaliza não é da polícia, é lá no legislativo. Se descriminalizar, a polícia para de perseguir. Sim. Isso tem que ser esclarecido para a população. Né? Ou então assumir um selectivo. Quando o governo do estado cria uma delegacia de homicídio, ele está dizendo, olha, esse crime ele é importante e eu vou canalizar esforços e especializar para combater o homicídio. E o furto de celular? Sim. As pessoas nem querem registrar mais. Né? Porque você tem que selecionar, vai ficar perseguindo cada celular, entendeu? Então ele tem que mapear, é importante registrar, que é para mapear e aí fazer um trabalho preventivo, é que a polícia militar entra para completar. Inclusive, a gente percebe esse contraste entre o que é registrado e o que é real com qualquer um que tenha experiência de ir a uma dessas reuniões, inclusive, né, dentro do sistema do ISP é organizado, né, as reuniões de conselhos comunitários, porque é muito comum, aí vai alguma autoridade da polícia apresentar os dados, só que a população começa a levantar os populares, não, peraí, não, a rua tal ali é muito mais perigosa aqui no bairro, e de fato, até porque a percepção da segurança, insegurança, especialmente, ela se alastra de forma muito efetiva. Se você tem uma notícia de alguém... Isso foi o efeito dos alarmes, das câmeras e das... E a mídia, né? Às vezes, uma mesma notícia, ela passa a semana inteira, a pessoa tem a sensação de que todo dia aquilo está acontecendo, mas é uma coisa que aconteceu num domingo e aí repete a semana inteira, né? Fica meio sem notícia. E aí, muitas vezes, tem isso por esse motivo, também pelo motivo da falta de registro. Também. E aí, claro, a autoridade se defende, olha, mas isso não chegou para nós, então é importante a conscientização do registro. E, claro... Aí, por outro lado, da polícia, né? Facilitar os instrumentos de registro. Isso também é Facilitar. Nesse ponto, o policiamento comunitário, ele, né, é uma ferramenta que funciona. Sim. Né? Sim. Porque o policiamento ele acaba estando sempre ali, né? Conhecendo as pessoas conhecem o policial, e isso gera uma confiança para as denúncias. E é importante também que esse policiamento comunitário não saia depois. Porque como é que fica quem colaborou com a polícia? Sim. Entendeu? Então, assim, a segurança pública, ela sente muito com as mudanças de governo. Claro. Porque aí um entra, polícia comunitária, aí o outro, não, agora minha política é outra, né? Eu vou mais para as asfalto, aí retira aquilo. Como é que fica aquela comunidade ali que estava colaborando? Porque quando a polícia sai, abre um espaço, né? Uma área não governada, né? Para poder a criminalidade atuar e, inclusive, fazer represália contra essas pessoas. Então, a segurança pública ela tem que ser pensada com a perenidade, o impacto daquilo ali na sociedade, entendeu? Você acredita que, a gente estava falando um pouco no início do SUSP, mas você acha que uma evolução do SUSP seria a unificação de polícias ou não é por aí? Ou, na verdade, o SUSP tem que absorver a complexidade e a possibilidade real, né, de existir diferentes atividades policiais? Eu acho que já temos uma especialização estabelecida, instituições separadas de desenvolvimento do seu próprio conhecimento técnico. A integração é muito importante. Do compartilhamento de dados, de informações, atuação conjunta. Isso vem sendo trabalhado nessas reuniões. Nós temos outras divisões que são a RISP, a ISP, né? E tem essa questão da integração. Isso tem que ser trabalhado, todo mundo em prol do que está ali previsto, né? Então, o que está no Código Penal, na legislação especial penal, é o que a sociedade definiu que quer combater através do Congresso Nacional. Entendeu? E isso tem que ser levado a sério. Tanto investimento, né, para investigação, registro, o judiciário, né, e as coisas vão mudando, jurisprudência, né, vai flexibilizando, aliviando o peso, né, da legislação penal, e isso é outra coisa que tem que ser compreendida, né? Uma tese de defesa, uma jurisprudência, o lugar dela é lá na ação penal, depois que o juiz... Não é na ponta aqui, né? O policial que faz um flagrante, né,
ele tem que pegar aquela conduta e apresentar, fazer o caminho para fazer chegar no Ministério Público. Ou na delegacia, ou encaminhar. Esse é o serviço dele. Né? O Ministério Público vai pegar, ver se tem elementos e vai oferecer a denúncia. Esse é o serviço dele. E aí lá é que começa verdadeiramente o contraditório e a ampla defesa. Não adianta querer antecipar o negócio lá na frente para a ponta que o sistema não foi pensado para isso. Né? Destilar uma contrariedade, uma insatisfação com a instituição errada. Não é bem assim, tem que fazer um movimento lá em termos de legislação. Tá? E como você acha que... A gente começou falando aqui, né? E você sempre abraçou as iniciativas da Unipol, do Arrecife, o Fórum Internacional de Ciências Policiais, uma entusiasta. Como essas instituições acadêmicas podem contribuir para uma melhor reflexão sobre o direito administrativo e as instituições policiais, até mesmo essa evolução, né, crítica do funcionamento das instituições? Porque quando a gente fala de polícia, tem muito as corporações, e é compreensível, na verdade, as corporações, todo mundo tem espírito de corpo, é natural, como todas as profissões e tudo mais. Mas as sociedades são abertas e a sociedade tem uma relação, né, com todas as outras instituições, com o ambiente civil e tudo mais. Então, de que maneira, né, essa visão acadêmica, essa visão a partir de pesquisa pode contribuir? A produção de conhecimento técnico, científico. É saber por que se faz assim. A gente não pode fazer porque sempre foi assim, senso comum, né? Dominação tradicional de Weber. Né? Não existe isso. Né? Então, as instituições, elas são laboratórios empíricos, é onde acontece a coisa. Tá? Então, ali existe produção de conhecimento empírico. A medicina hoje, ela não apareceu do nada. A pessoa não chega aqui, vou estudar, vou criar uma teoria, uma linha e pá, fiz uma descoberta. Não, é igual o direito, é histórico, né? É um caminho de aprendizado ao longo de vários e vários anos. Então, é importante ir nesse laboratório e ver as práticas, o que funciona, o que não funciona, qual é a consequência, as teorias, e criticar o que se tem. É aí que entra a universidade, entra a academia, repensar, racionalizar, para que a gente possa fazer um filtro. É bom, né? Vem uma pessoa de fora e trazer também a instituição para trazer esse laboratório, trazer, olha, mas o policial não funciona assim, mas eu não tenho isso. Mas para trazer essa realidade, para que a gente tenha uma produção de conhecimento empírico, baseado em fatos reais, considerando ali as circunstâncias, e tem um conhecimento prático para ser aplicado. Né? Não adianta nada você ter uma legislação que você não consegue executar, ter uma política pública, um planejamento, uma teoria que você não consegue executar. Uma coisa que, inclusive, chama atenção, eu tenho repetido isso, assim como na guerra, as guerras são grandes motores da produção científica, propulsores, né, de transformações. Espanta como não se faz isso analogamente com a atividade policial, especialmente no Rio de Janeiro. A gente tem uma atividade policial tão profícua, uma demanda, um espaço amostral muito grande, complexidades como talvez em nenhum outro lugar no mundo, e não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, né? É um país muito complexo e com uma atividade policial desenvolvida, você tem conhecimentos tradicionais, conhecimentos pessoais, assim, de pessoas que têm uma trajetória, uma história, e ao mesmo tempo toda uma riqueza acadêmica administrativa no direito e também nas outras ciências. E, de certa maneira, se explora pouco isso. Essa analogia, assim, né? A internet veio da guerra. Por que dentro da atividade policial não se propulsiona conhecimentos que vão gerar efeitos para as instituições e para a sociedade? É impressionante como não se percebe essa, digamos assim, essa preciosidade. Por exemplo, como você combate o roubo de carga? Como você combate o assalto a transeunte? Tem todo um histórico. Né? Quem não sabe o passado... Não... E aí você perde aquilo porque não tem um registro, não é estudado, daqui a pouco vem um outro e inventa uma coisa que não funciona, não considera aquilo que foi, ou então reimplanta a mesma coisa que já foi feita lá atrás, que já deu errado, você perde tempo. É importante ter memória institucional. Até para ver o que deu errado. Claro. Né? Qual é a consequência? Como é que você entra numa comunidade para fazer um trabalho? Como é que essa comunidade se sente um pertencimento? Ela entende que aquele policiamento ali é dela e está ali a serviço? Qual é a linguagem, a abordagem? Quais são as causas daquilo ali?
O crime, as pessoas, né, têm um ar assim, o criminoso, mas muita coisa do crime faz parte do capitalismo. Sim, Você não tem emprego para todo mundo. Então, são ou medidas anseios, outras. né? Ou demandas, anseios. Um desenvolvimento social de um determinado lugar. Sim. E aí, quando você deixa aquele lugar sem saneamento básico, sem emprego, você vai empurrando as pessoas ali para uma marginalidade, né? Sim. É o emprego sem carteira assinada, né? É marginalidade, margem da lei, né? Tá renegada a saúde, não tem acesso, direitos. E não pode ser as polícias a única instituição do Estado que consegue chegar. Com certeza. Esse registro, inclusive, essa noção, né, de cidadania, de civilidade é essencial. Eu tenho até um exemplo de um amigo que contou que um conhecido criminoso, até hoje, né, que a polícia persegue, ele falou que quem obteve o nome do sujeito foi, né, do vagabundo, foi ele. E ele ficou... Ele é policial militar, e ele tinha feito um curso de inteligência e aquilo abriu uma mente. Essa coisa da importância, né, de você ter curso de aperfeiçoamento, ele fez além, né, do que ele deveria, e aquilo abriu a mente. E espantava porque nas peças contava vulgo fulano, vulgo, ele falou, mas peraí, ninguém sabe o nome da figura, estão anos aí perseguindo, como? E aí ele conseguiu, viu que num cartório o sujeito tinha registrado um filho, e aí apareceu o nome dele, ele misturou com as experiências também pessoais, de que um outro policial meio que suspeitava que o nome fosse esse, ele bateu com registro e com foto, enfim, foi uma coisa sagaz, né? Mas ele falou, ele espantava, assim, quando a gente lia, tá, mas peraí. Vulgo fulano, vulgo, esse negócio foi, né? Ele veio desse insight que ele teve de um curso. Olha, a gente não pode ficar usando isso. Tem que ter ele tem um registro, né? Ele não está... enfim, está dentro do Estado brasileiro, tem um nome essa figura. Enfim, mas isso é muito por conta talvez desse cacuete, né? Desse distanciamento em relação entre o mundo real e o mundo formal. E o mundo formal, de realmente saber quem tem a atribuição de fazer esse tipo de investigação, de mapear as atividades criminosas, o que é rotineiro, né, o que é cotidiano, né? O traficante, ele está ali todo dia. Sim. Ele não sabe, o trabalho dele é aquilo ali. Com certeza. E é aqueles crimes diários, né? Furto de metal, que acaba indo parar em desmanche de carro. Isso são crimes diários. Não é esporádico, tem toda uma rede, né? Tem cara que vai roubar, que vai furtar, o outro vai receptar, vai revender, né? Então, você tem que fazer isso, um trabalho de inteligência, levantar, identificar todo mundo, criar uma técnica policial para aquilo ali, e esse espaço ele tem que ser reconhecido como ciência policial. Sim. Como é que você faz para identificar aquilo ali? E ainda tem a questão das regras, das provas processuais. Entendeu? Tem que seguir aquela regra, se isso for virar uma ação penal, para poder produzir essas provas, tudo direitinho, você tem que capacitar e deixar o espaço para a polícia atuar, né? E aí o professor Sadi, ele vai falar, olha, apreciatividade. Sim. É aquilo ali que você não tem a previsão do que pode ser feito ou não. Qualquer coisa você pode utilizar para identificar. É uma câmera na rua, né? É um recibo de estacionamento que passou num determinado lugar, conversando com as pessoas, e você vai ali perseguindo essas informações para poder identificar, né? Fazer uma vigilância, né? Tem toda uma técnica específica que tem que ser desenvolvida. Aí entra um pouco voltando para o direito administrativo, porque tudo isso, ações da administração pública, está dentro do direito administrativo. Antigamente a gente falava assim, é o mérito administrativo. Tá. Oportunidade de conveniência, né? Você tinha uma blindagem, né? O judiciário não vou entrar porque isso é oportunidade de conveniência, qual é a operação, como que vai atuar. E hoje a gente tem um controle de juridicidade. Nós vamos usar os princípios para avaliar não só a legalidade formal daquela moldura de legalidade, mas a finalidade, aqueles princípios, né? Se está o interesse público e tal, para poder avaliar um pouco esse conteúdo. Mas esse controle de juridicidade, ele não pode engessar a administração pública, senão a administração pública, né? Nós estamos falando aqui de polícia, não entrega. Mas isso veio para alterar a noção do mérito administrativo. Veio controlar o mérito administrativo.
o controle da administração pública cada vez mais apertado. E aí acontece aquela Mas reação que você falou. Principiológico, como você colocou. Principiológico, princípios são abertos. Sim. E aí, quando os princípios são abertos, o policial olha assim, qualquer coisa pode ser considerado um excesso. Como fora da legalidade, eu posso ser responsabilizado, ora enquadrado num crime, e o regime disciplinar com certeza, porque todos cheios de tipos abertos. Né? E aí começa o pessoal a travar, é o que você falou, começa a se conter. Mas você acha que esse uso principiológico é um resultado da transformação constitucional do nosso modelo de 88, muito principiológico? E da interpretação do direito. Né? Então, a gente tinha um positivismo, que era legalidade estrita, o que está na lei, que não se preocupa com conteúdo. Então, você passa pelo devido processo legal, se no final você vai ter uma injustiça, o devido processo legal. Né? E aí, nós começamos a ter problema no resultado. Justiça substantiva, de fato, né? Entregar, né? Cada um que é seu. E aí começa a utilização dos princípios para controlar esse conteúdo aqui. Não, mas eu cumpri a lei, mas é que a pessoa ficou sem comida, ficou sem casa, tem que ter um mínimo existencial, tem que dar uma assistência. E aí a gente começa a utilizar os princípios para controlar esse conteúdo. E a gente sai do positivismo, né, que é aquela legalidade estrita, alguns chamam de neopositivismo, né? A gente começa a entrar para poder fazer um controle maior. E aí isso aqui começa a crescer demais e a engessar a administração pública. E aí vem, olha, a gente precisa devolver esse espaço. Então há um movimento de pêndulo, né? Vai para lá e agora vai para cá. Então o que eu poderia citar de legislação, né, no sentido contrário? A gente tem a alteração da lei de improbidade administrativa, né, que acabou com o dolo genérico para trazer o dolo específico. Né? Aquele rol de ações de improbidade, olha, agora é taxativo, porque tinha um artigo 11, né, ele tem ainda, que ele são atos de improbidade baseados em princípios. E aí qualquer coisa podia ser enquadrada ali. Não, agora esse rol é taxativo, é o que está descrito naquelas condutas ali. Então, é um retrocesso na legislação. Ele avançou, né, agora está voltando para cá para poder dar o espaço para a administração pública executar, com um mínimo de tranquilidade para decidir. A lei 14.133, ela dá mais espaço também para decisões. A LINDB, ela fala, olha, as limitações reais do gestor, seja proporcional na aplicação da sanção de 2018. Então, a gente está num movimento contrário agora, porque controlou-se tanto a administração pública, agora não quer fazer mais nada, ninguém quer ser ordenador de despesa, o policial não quer se expor na ocorrência, porque ele não sabe como que aquilo vai parar, ele pode se ver numa situação complicada. Não, e aquilo que a gente já falou da paralisia. Né? Exato. A paralisação das canetas e também a paralisia de todo o resto, né? Impressionante. De toda a ação. Agora, me conta um pouco sobre o GSI. Você está agora no GSI, né? Há quanto tempo? E o que o GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional do Rio de Janeiro, faz? Que é, na verdade, mais famoso, né? Mais conhecido o GSI no âmbito federal, mas os estados, eu não sei se outros estados também, não sei se você tem esse mapa, quais outros estados também têm uma secretaria, né? Um gabinete próprio. O GSI, eu cheguei no GSI em 2020, né? Já vão fazer 5 anos. E nos outros estados, normalmente a atribuição, o GSI é Gabinete de Segurança do Governo do Estado. Nos outros estados, normalmente nós temos a Casa Militar. Né? E a gente também tinha, ainda tem, né? Que é a Casa Militar. E no Rio de Janeiro criou-se o GSI, 2019, se eu não me engano, e a Casa Militar nossa, ela virou uma subsecretaria dentro da Secretaria de Estado, que é o GSI. Nós temos a Diretoria Geral de Administração e Finanças, né, que tem o estado de subsecretaria também, que faz a parte de licitações, e a novidade é a outra subsecretaria que foi criada com a criação do GSI, que é a SUBE, né, que é responsável, a doutora Patrícia, é a Subsecretaria de Inteligência Estratégica. Então, ali teve a criação de coordenação de informação, de todo um levantamento de análise de cenário, que hoje impulsiona uma série de contratações de equipamentos tecnológicos para que a gente consiga produzir informações, fazer inteligência em termos de instituição do governo do Estado. Né? Então, a Casa Militar, ela cuida ali da segurança do prédio, eu vou falar quartelamento, né? Maneira de militar. Do prédio, né? Das autoridades, porque governador do estado, ele é uma figura política, né? Ele é
alguma ação contra, é uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro. Sim, né? sim. É uma Ele está autoridade. investido, né? Ele está investido. De um cargo Então, eleitoral, a família dele, né? Ele fazer essa segurança é defender a democracia, né? A pessoa que foi eleita pelo povo e vai exercer com tranquilidade ali a sua gestão. Então, essa é a missão básica da Casa Militar, que hoje é a nossa subsecretaria militar, que é até o Coronel Gaspar, que está à frente. A SUBE faz essa parte de inteligência e tem a diretoria de administração e finanças que vai cuidar da parte de orçamento, pagamento, das licitações, que é onde eu trabalho, né? Que eu tenho uma atuação de licitações há mais de 17 anos. Eu estou até respondendo eventualmente, meu chefe está tirando 15 dias de férias merecido. E dentro do GSI, né, com essa estrutura, nós estamos evoluindo com a parte tecnológica, né? O GSI no estado do Rio de Janeiro, ele é chefe da família Sistema Estadual de Drones, né? A gente chama de chefe de família logística, né? Tem a nossa coordenação lá específica e temos adquirido ali drones de alta performance. Os protocolos estaduais para a utilização de drones vêm do GSI? Vem do GSI, a especificação. Atende tudo, né? Dependendo da altura, tem que ter autorização de voo, né? Controle na Anatel por causa das radiofrequências, atende todas as regulamentações. E aí o GSI ele vai à frente com as licitações, onde a gente faz registros de preço, e junto com essa licitação, no registro de preço, a gente já carrega no corpo ali os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, CEAP, junto com essa licitação centralizada. Então, drones é um carro-chefe. Agora nós publicamos nessa terça-feira um edital, que é o antidrone, né, para você... Primeiro, nós adquirimos o equipamento, agora tem que localizar sem autorização, adversário, porque a criminalidade também evolui a sua tecnologia, né? Não, até porque ela aprende. Tem uma facilidade de aquisição, né? Qualquer um não tem que licitar. E eles têm exatamente. E eles têm utilizado, né? Tem utilizado de forma mais... Para mapear a atuação do policiamento. Né? Então, agora a gente vai fazer a aquisição da tecnologia antidrone. Ele gera um bloqueio, ele desestrutura provavelmente o contato, né? Isso, aí ele desce devagarzinho, não despenca, ele desce, você vai recuperar lá o drone, né? Ele já para de fazer a captação ali para poder ter uma atuação efetiva. E a próxima que está ainda em desenvolvimento, em estudos preliminares, é um sistema, né, que ele vai jogar no mapa, né, o nosso drone e identificar outros drones que estão dentro de determinado raio, né, para poder... que a pistola vai fazer o antidrone, ele desce, mas você tem que saber para onde está. Então, você não pode ficar só limitado no visual, né? O sistema ele vai identificar como se fosse um radar. Sim. Ele identifica em volta o que tem ali. Então, assim, toda uma especialização, né, para fazer essa especificação, para fazer essas licitações. São coisas novas, são poucas licitações que a gente encontra, né, buscando preço público. A Polícia Federal, ela fez uma aquisição ou outra, são poucas mesmo, isso é inovador, e isso faz com que a gente coloque na mão dos policiais, na ponta, que estão operando tecnologia, né? Que ele pode usar o drone para ver lá na frente. Né? Ele está aqui atrás, o drone vai passando e vai dizendo para ele o que tem barricada, se tem algum elemento adverso no meio do caminho, para que ele possa operar com segurança, se há algum risco, mudar a rota no meio do caminho. Não, vamos dizer, tem as crianças aqui brincando nessa rua, vamos por outro lugar, vamos suspender a operação, ele consegue trazer isso para a ponta. E eu trabalho nessa parte de licitação. A parte meio, né, ainda mais instituições policiais, ela não é muito valorizada, né? Mas ela tudo é essencial, né? Porque senão a parte fim não tem... Exatamente, não existe atividade fim sem atividade uma meio. Coisa importante que você tem uma consciência muito grande de dar o valor ao conhecimento técnico, que está, muitas vezes, na ponta. Né? Como é que isso acontece? Comunicação, você tem que chamar o profissional da ponta para dar um parecer? Como é que na prática... Esse é o certo. Né? Terminou uma operação, uma atividade, né? Pode, de repente, não ser no mesmo dia, as pessoas estão cansadas, mas depois tem que fazer aquele brief, chamar o que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou, o que você viu, formalizar isso, fazer uma ata de reunião, para que gere
um conhecimento, uma memória que as outras pessoas possam ler e acessar. Que você não dependa de encontrar outro policial para conversar, para ele contar quem atua ali, qual é o perigo, e passar um para o outro, que às vezes a polícia se aposentou, né? Foi para a reserva, tá em casa, reserva, reforma, e aí você perde aquele conhecimento. Às vezes, várias vezes a gente tem que ligar para o colega, quem conhece a área aqui, liga para como é que funciona aqui, quem tem para fazer uma coisa muito particular, muito pessoal. Isso tem que ser pessoal. Inclusive para não ficar apenas na fama X ou Y, por exemplo, né? Certas marcas de armamento são muito famosas. Não, isso dá problema, o policial foi vitimado e tal, mas você não sabe se isso é recorrente, quando foi, se é uma lenda, não lenda, mas se aconteceu há muito tempo no passado, se melhorou, não melhorou. Porque fica muito, às vezes, no palavreado, aí por outro lado, não, tem que ser a marca tal, porque... Se funciona, né? Trazer esse feedback da ponta para cá, né? E esse aí é o policial que está lá, né? O chefe ali da operação ali, trazer quem vai executar o serviço para fazer o laboratório empírico, né? Trazer os dados empíricos para fazer a análise técnica que funciona, justificar... e uma série de coisas para comprar o equipamento, a atuação em si. Sim. Até isso tem sido questionado, né? Se é correto ou não a atuação do policial militar. Não, porque estava com arma longa, estava com arma curta. Qual é a técnica ideal? Né? E aí você vai discutir isso depois? Sim. Ou antes? Você não tem que padronizar? Criar um POP? Né? E uma coisa também, dentro da importância das instituições de pesquisa, da pesquisa a partir da atividade policial, por exemplo, né, dentro desse estudo, de um estudo técnico preliminar, você levanta também se há algum artigo sobre determinado equipamento, determinada análise né, de repercussão, enfim, de possível efeito colateral. Então aí a importância, né, de a gente ter uma massa crítica sobre cada equipamento, enfim, como a gente acabou fazendo, né, e o GSI foi uma participação significativa no Fórum Internacional de Ciências Policiais. O GSI levou os drones, a gente fez uma discussão. Então, no outro dia, ele até teve que sair para fazer uma utilização, né, nas chuvas de Friburgo. Sim. E o drone foi prestar auxílio. Petrópolis? Petrópolis, acho que foi Petrópolis. Foi prestar auxílio no resgate. Então, ele está à disposição de todas as secretarias do Estado, do município, se precisar. Com certeza é uma evolução, produz informação, produz inteligência, né? Também tem parte de segurança, né? Dos meios de comunicação, do acesso, um investimento na parte de tecnologia da informação, né? Que você está tratando dados ali, né? Isso é recorrente de todas as secretarias. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, isso demanda investimento em tecnologia da informação, né? E às vezes é um investimento que ninguém vê, que é caro e ninguém vê, né? Porque está lá no servidor guardadinho, né? Vou comprar viatura para poder aparecer na rua, né? Vou comprar uma coisa e esse investimento que é necessário e ninguém vê, às vezes ele vai ficando para segundo plano e não pode. A gente precisa dessas proteções, né? Garantir as linhas seguras, né? Para um ambiente tranquilo para poder se discutir um problema que é sensível, segurança pública, definir quais vão ser as linhas, né? Para ser tomada dali, né? Você não pode alarmar a população com coisas que não são maduras. Sim. Né? Você tem que também ter espaço para poder, internamente, um ambiente de crise, né? Claro, filtrar aquilo ali e decidir. A gente estava falando do... Não, eu perguntei sobre o GSI, né? A gente estava falando da importância da área técnica, da ponta, para os processos licitatórios. Como é que você enxerga essa valorização? De que maneira isso acontece? Essa área técnica, ela... que eu falei para você, olha, até isso está sendo questionado. É importante criar, manualizar, padronizar. Essa padronização, às vezes, o direito administrativo no Brasil, ele tem uma característica histórica de ser feito de cima para baixo. Tá.
né, de ser imposto. A modernização de cima para baixo, desde D. João VI. Você vai encontrar vários textos que vão falar isso. Né? E justamente o contrário, a gente precisa ouvir o laboratório, o chão de fábrica, porque é ele que vai ter que executar aquilo ali. O que ele precisa? O que funciona e o que não funciona? Né? Então, a gente precisa ouvir essa ponta na hora de manualizar, de padronizar qualquer procedimento técnico. Principalmente que, como administração pública, como é que nós padronizamos isso? Você cria uma norma interna. Pronto, virou direito administrativo. Né? Você não faz um manual, um caderno logístico, um caderno de forma... Cria um decreto, né? Uma norma interna. E aí você atrai assessoria jurídica para poder verificar aquilo ali. Né? Essa questão vai ser judicializada, o controle do mérito administrativo vai ser questionado. E aí, essa padronização ela é muito importante para a defesa dos policiais. Né? Uma coisa assim, por que numa determinada operação foi parado esse carro e não outro? Porque existe um protocolo. Sim. Qualquer policial naquela situação, seguindo o protocolo, ia agir daquela forma. Então, você retira o espaço de escolha e torna aquele ato que ia ser discricionário num ato vinculado. E aí é a legislação que determina, é o manual que determina. Então, isso é bom para a defesa do policial, tanto em ações penais ou administrativas. Isso seja possível, né? E esse é o outro lado. Você tem que entender que existem, mesmo assim, limitações reais que você vai colocar ali a justificativa dos fatos numa argumentação racional e vai deixar claro que essa legislação, esse POP, que é um modelo disposicional, é um mundo ideal, ele não é um procedimento operacional padrão. Ele não se enquadra exatamente naquele fato real que aconteceu nesse ponto e nesse ponto. E aí não tem jeito. O policial ele vai ter que adaptar. Ele vai ter que tomar ali decisões com espaço, uma liberdade de apreciação, discricionária, entrar um pouco de apreciatividade ali, né, na área técnica, e para poder completar aquilo ali. Né? Nós não sei que depois aconteceu, não, mas esse equipamento era ideal, não era o que ele tinha ali à disposição, e ele teve que fazer uma técnica. Essa técnica é melhor do que a outra. Cadê o estudo que diz que essa técnica é melhor do que a outra? Né? E qual é a técnica que é melhor? Aquela que determinado artigo diz que é melhor ou a técnica que esse profissional domina? Ele vai usar aquela outra lá que ele não domina ou ele vai usar uma que ele domina? Qual é o resultado que é melhor? Então, existe uma subjetividade, isso tem que ser reconhecido. E são pessoas. São pessoas. Cada um tem ali o seu desenvolvimento, as suas habilidades, as suas atitudes. Tem que ser reconhecido na hora de julgar essa conduta como regular ou irregular no processo disciplinar, no processo criminal. Né? São muitas nuances para você querer jogar tudo num balaio aqui, aí a lei tem resposta para tudo, é legal. E pronto, acabou. Tem vários tons de cinza no meio do caminho. Não é só preto e branco. Agora, você trabalhou algo a esse respeito na sua tese? Conta um pouco a tese que você defendeu em março. Qual foi o tema e se você trabalhou esses aspectos? A tese é um estudo empírico sobre processo administrativo disciplinar. Né? E o foco, né, tem a parte teórica, óbvio, inicial, que a gente faz toda revisão teórica, análise, crítica, e o foco foi Estado do Rio de Janeiro, servidores civis, né? Até o estatuto que regula a Polícia Civil. No Rio de Janeiro é o mesmo de servidor civil. E a nossa legislação ela é muito velha, ela é de 1975, então ela é anterior à Constituição. Né? Ela segue uma lógica de um Estado que ele era autoritário e ele não tem ali todo o devido processo legal, contraditório, para defesa. Ele tem alguns resquícios antigos que, quando você compara com a Constituição, aquilo ali já não está mais em vigor. E outros estados também já atualizaram. Com certeza, né? Porque as legislações são antigas. Algumas são, assim, um pouco cópia da 8.112, que já é posterior a 1988, que é a data da Constituição. Então, tem algumas coisinhas lá que eu critico, né? Que a gente vai repetindo, né? As mesmas coisas não caberia mais. Mas, quando segue esse modelo, ainda é um pouco melhor, mas muitos ainda são anteriores ou seguiram
legislações mais antigas. E você quase não tem trabalhos específicos em cima de uma legislação específica de um estado. Então, assim, eu fiz esse estudo da legislação, né, dos servidores civis do estado do Rio de Janeiro, ponto a ponto, comparando com doutrina, jurisprudência nessa área e tal. E o último capítulo eu já fiz um levantamento, né, foi lá dentro da CGE, com todo apoio institucional, né, dos processos, das principais infrações administrativas, o que se consegue sancionar, o que pode melhorar, impactos disso em termos de sanções que foram judicializadas, processos administrativos que foram judicializados, ou seja, houve questionamento de respeito a direitos, ao processo, né? E qual é o impacto disso? Tudo levantado ali, é muito importante. É a questão da legalidade, né? Da conduta do servidor e o próprio sistema de corregedoria, porque ele é importante. Você chega a propor uma atualização? Eu fui apontando, eu vim artigo por artigo. Peguei um capítulo da legislação e vim artigo por artigo e já apontando ali soluções para cada um, né? O que deveria mudar ou não. Nunca houve um movimento... Bom, é uma pergunta, claro, que envolve muita política, né? Para um novo código? Eu acho que é um tema ainda que as pessoas não gostam muito de tocar, não gostam de acionar, vem empurrando, né? Não é igual licitações e contratos, né? Que tem fórum, livro, um monte de coisa, todo mundo quer falar. O disciplinar, ele precisa de uma atuação, de releitura. Minimamente, a gente precisaria de pareceres enunciados, olha, isso não se aplica mais, isso é assim. E dentro isso é a realidade do estado do Rio de Janeiro, essa foi uma preocupação que eu tive. Né? Porque os nossos problemas são problemas de outros estados, de outros municípios. Então, eu tive a preocupação de vir trazendo e para que desse estudo de caso saísse um conhecimento universalizável, aplicável a outros, né, a outros entes. Aquilo é só um exemplo concreto, também a parte anterior. Né? Então, assim, é preciso dar uma olhada especial e o corpo que faz parte dessas corregedorias, ele não é formado em direito. Ele não tem um curso de formação. Nós não temos isso. Eu procurei na internet, você não tem nem curso de extensão para sindicância, não tem. E aí quem é que vai fazer isso? Não tem. Pois é, né? E aí quem é que vai fazer isso? De repente você vai ter um técnico de enfermagem, vai cair no colo dele numa sindicância. Né? Um professor de geografia, um professor... O cara olha assim, meu Deus, né? E aí ele tem um decreto, ele vai seguir o decreto, ele vai saber que tem coisa ali que foi revogada pela Constituição? Não está escrito em lugar nenhum. Claro. A própria legislação induz o condutor, né, a comissão de sindicância ao erro. Porque não tem um trabalho de interpretação jurídica em cima dessa legislação. Fora todas essas nuances que nós estávamos conversando de realidade. Dele saber que está escrito na lei, mas que naquele caso concreto, se for aplicar aquilo, literalmente, você vai cometer uma inconstitucionalidade. Exatamente. E não necessariamente ter formação, né? Ter um bacharel em direito, mas um preparo, encaminhamento preciso, né? Exato. Mas quando a pessoa entra na corregedoria, ela não passa por um treinamento? Não existe legislação nesse sentido. Não existe. Tá? E outra coisa, para ser nomeado na comissão de sindicância, você não precisa fazer parte da corregedoria. Você tem que ser servidor. Sim. Então, a corregedoria, as corregedorias, elas trabalham mais como, vamos dizer assim, um setor que centraliza os procedimentos que estão abertos. E aí ele distribui, né? Então, você está lá na escola, recebe ali uma comissão de sindicância lá da escola municipal, não sei aonde, para fazer uma sindicância. Não está dentro da realidade dele. A corregedoria vai saber que abriu o processo, que mandou para lá, vai cobrar quando der o prazo, vai fazer uma solução. Isso é pulverizado, porque não dá conta, não tem um corpo técnico ali, né? Alguns outros locais que já vão caminhando, né, conforme vai evoluindo, para esse sentido. É o caso, por exemplo, dessa corregedoria, né, do município de Belo Horizonte, que eu tive lá. Então, eles têm uma corregedoria há vários anos, consolidada. Eles dão uma gratificação para o servidor que vai trabalhar lá. Ótimo. Eles promovem, né, tanto que me convidaram,
faz Cursos, temas específicos, promovem cursos para poder capacitar, Ótimo. o professor prepara aquele tema ali. Eles têm um setor de defensoria, coisa que os outros não têm, para defender o servidor quando ele não tem, essencial. ele não tem Um defensor privado. Né? Na verdade, não é obrigatório no Sim. processo administrativo, Sim. mas você tem uma pessoa com conhecimento técnico para orientar Claro. o servidor. Claro. Então, se o servidor se apresenta sem, ninguém lá fica sem defesa. Vai para o setor de defesa lá, né? Tem lá as defensoras, elas vão fazendo toda a defesa dentro do processo. Muito engraçado. Eu dando aula, né? O pessoal que quer acusar, o pessoal que quer defender no mesmo, sentado na mesma plateia, né? E um questionando o outro ali, cada um com uma missão, você ali na frente, né? Foi muito interessante. Que bom, que bom. Ana, muito interessante a nossa conversa. Muito obrigado. Agora digamos assim, um ping-pong final. Você tem um livro que você assim, lembra que mais te marcou, seja dentro da formação jurídica ou policial, ou até pessoal, assim, alguma coisa que você gosta de lembrar e eu acho que eu vou trazer para cá dentro da nossa discussão, e é uma coisa recorrente, eu falaria em 2 livros, né? Primeiro, de Jorge Santana, que é A Razão da Vida, né? The Life of Reason, que ele vem falando dos estágios da evolução humana do conhecimento, né? Essa questão histórica, né? De você trazer esse conhecimento do dia a dia e tornar ele ciência, sair do senso comum. Eu acho que é uma demanda que nós temos para reconhecer e consolidar as bases da ciência policial, reconhecer isso como ciência, né? É igual o direito, antigamente era arte, né? A retórica. Até ele ser reconhecido como ciência do direito, a gente precisa fazer esse caminho, né? Ciência policial, desenvolver as técnicas, o que é melhor, o que não é, trazer esse saber. As pessoas não podem achar que qualquer um pode decidir sobre segurança pública, sobre policiamento, sem um estudo científico sobre isso. Então, eu acho que essa questão da memória, tem uma frase que é muito copiada, não sei se as pessoas sabem que é dele, que é: quem não conhece seu passado, né? Não sabe para onde vai. Você não vai estar fadado ao fracasso se você não conhece o passado, né? Essa questão da memória institucional. E aí, um outro mais prático, que eu acho que reflete muito a realidade do estado do Rio de Janeiro, é um livro que Todo Dia é Segunda-feira, do Beltrame, né? Que foi secretário de Segurança Pública. Sim. E ele retrata no estado do Rio de Janeiro como foi a implantação da primeira UPP. Ótimo. Que foi uma grande política de ocupação de território. Isso, mas aí o livro ali, ele vai descrevendo. Você chega num lugar, aí tem uma vala, né? Você não tem aquela estrutura de saneamento, e aí faz o quê? Uma das primeiras medidas que foram tomadas ali porque aquilo era um ponto de sombra de internet. E a primeira medida ali foi ligar para um e para outro para poder estabelecer a internet ali. E com essa antena você deu acesso à informação e uma série de coisas, educação, àquela comunidade que estava ali. Veja que não é uma ação de polícia, mas está ligada à questão de cidadania. De você resgatar áreas, torná-la governada. Botar o governo presente, o Estado presente. Resgatar. Quando você mencionou antes sobre a preocupação de manter, digamos assim, até proteger a população que colabora com a polícia, me veio à mente de pronto a questão das UPPs, porque houve uma colaboração de muitos habitantes na população, e quando há um giro político, uma troca... Não pode desmobilizar, né? Muitos ficaram ao léu, é triste, assim, algo que realmente... A gente ainda tem um número grande de UPPs, né? Do que foi, né, até onde chegou. Acho que são 38, 40, esqueci agora, mas só 4, assim, foram desmobilizadas. A Polícia Militar, ela tem mantido. Sim. Só que ela tem mantido bem sozinha. Claro. Né? E quando começou, a gente tinha várias secretarias ali, né? Entrando com educação, profissionalização, oportunidade de emprego. Tinha até mesmo integração com o município, com a social. Exatamente. Né? Então, tem vários projetos sociais, tem de mais de 1.000 crianças, mas é tudo com uma estrutura da Polícia Militar, policiais dando curso de judô, né? Fazendo aquela parte social. Não, e até porque, voluntariamente. Assim, o ganho de pessoas e território é aquilo que deve ser feito para recuperar o Rio de Janeiro e o Brasil, porque é uma coisa... Essa é a verdadeira crise de soberania que nós temos hoje. Isso aí.
Ana, muito obrigado. Muito gentil sempre por tudo e por essa conversa. Obrigado mesmo. Muito bom. É a primeira vez que eu Olha. participo num podcast. Que bom. Espero que vocês tenham gostado e estamos à disposição, né? Obrigado. Acompanhe a Ana, o trabalho e os cursos da Unipol, as nossas redes sociais. Compartilhem também. Obrigado.